Fala, meus amores! Raciocínio lógico, galera, não é difícil. Às vezes é o método que você escolhe. E o método Sorman, ele tá aí há 25 anos para mostrar que todo mundo é capaz. Imagine você ter um cara que era Uber, trabalhando manhã, tarde e noite. E quando eu deixei meu carro para fazer a revisão, ele começa a conversar comigo e eu bati um papo com ele. E hoje o homem é policial civil em Sergipe. E tinha dificuldade. Entendeu o método, aplicou e não teve erro. Quando eu digo Uber é porque trabalhando lá o dia todo. Ele disse, professor, e às vezes quando eu estava parado lá, esperando mandarem corrida, estudando, assistindo o seu curso. Então, gente, a gente está colocando aqui que nessa aula de hoje, escolha o método certo. O método Sorman. E como sempre, trazendo aqui depoimentos e motivando a galera. Ó, vê aí, os alunos fazem questão, ó. Oi, professor, quero só compartilhar a minha alegria. Petrobras, ó. E aí, eu mandei uma mensagem aí pra minha amiga, ó. Método Sorman. Foi lá e gabaritou, telegrama chegou. E, gente, são muitos. Se eu for colocar aqui as mensagens que eu recebo, a gente vai colocar aqui uns 1000 vídeos fazendo isso. Já tem vários depoimentos. No template do site novo, já vai estar lá vários depoimentos em vídeo e também vários depoimentos lindos. Que se eu começar a ler aqui eu vou me emocionar. Então, vamos embora! Olha aí, a mulher agora é Petrobras. É outra coisa. Parabéns, minha querida. Deus te abençoe. Vamos embora. Gente, resolvendo questões. Primeira questão aí, gente, uma questãozinha aí, ó, da IBEST. Percebeu que a gente não repete questões nas aulas? Não é brinquedo, não. Vamos lá. Em 2029, uma conferência anual de tecnologia acontecerá no dia 15 de março, que será uma quinta-feira. Então, ó, eu tô numa quinta-feira, no dia 15 de março. A organização quer marcar a próxima conferência exatamente 100 dias depois, ó. Depois de 100 dias. E aí ele diz, que dia da semana será a conferência seguinte? Vamos lá. Gente, vai ter aulas aqui, várias do zero essa semana e a outra. Então aproveitem, curte e compartilha que vai ser show. Ó, eu tô numa quinta e quero saber 100 dias depois. Os dias da semana têm um ciclo de tamanho 7. Se repetem a cada 7 dias, ó. É só pegar o 100 e dividir por 7. Por quê, professor? Porque quando eu pego a quantidade de dias e divido por 7, eu estou encontrando quantas semanas completas, por exemplo, se passaram. Quando eu pego 14 dias e divido por 7, 2 semanas completas. Então, ó, 100 aí dividido por 7, vou pegar o 10. Dá 1. 1 vezes 7, 7, ó, dá 3, baixo o 0. 30 por 7, 4. 4 vezes 7, 28. Sobram aqui quantos dias? 2 dias. Quando é que a conta acaba? Lembra lá da tia Maroca na 4ª série? A conta acaba quando o resto for menor que esse carinha. Então, o que são 100 dias? 14 semanas completas e 2 dias. Se eu tô na quinta, daqui a 14 semanas é a própria quinta. Só que lembre, eu ainda tenho que contar quantos dias depois da quinta? 2. Professor, se o resto fosse 0, morria o quê? Quinta-feira. Mas ainda eu tenho 2 dias para contar. 2 dias depois da quinta. Sexta, sábado. Resposta.
Letra E. Gente, calendário é um assunto super cobrado em raciocínio lógico, que a gente chama de raciocínio temporal ou orientação temporal. Vamos embora. Questão 2, ó. À luz da lógica sentencial, julgue o item a seguir acerca da proposição P. E aí ele dá lá a proposição. O número de linhas da tabela verdade associada à proposição P é superior a 15. Gente, número de linhas, as bancas colocam assim, ó, também, ó. Número de valorações possíveis, VOF. Como é que eu calculo o número de linhas numa tabela verdade? 2 elevado a N. Professor, e o que é o N? Gente, o N é o número de informações distintas que eu tenho. Eu já trouxe questões aqui, semana passada, que a gente calculava o número de linhas e ele te dava as letras. Era só contar o número de letras distintas. O que é esse N? O número de ideias, de pensamentos diferentes. Dentro dessa frase aí, quantas ideias diferentes eu tenho? O investigador não cumpriu o procedimento. É uma. A outra. O investigador identificou o suspeito errado. E a outra? O juiz anulará o quê? A prova, ó. O juiz anulará a prova, é outra ideia. E a outra? O juiz soltará o quê? O acusado. Gente, eu tenho 4 ideias diferentes. A primeira, o investigador não cumpriu o procedimento. A outra, o investigador identificou o suspeito errado. A outra ideia, o juiz anulará a prova. A outra ideia, o juiz soltará o acusado. Isso é 2 elevado a 4. Multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. É superior a 15? É. Tanto ele pode botar, gente, ó, número de valorações possíveis, VOF, ou ele pode colocar número de linhas da tabela verdade, número de combinações possíveis. Assistam as aulas que a gente tem aqui de raciocínio do zero. Assista a aula que a gente mostrou, negação de proposições simples. A gente vai ter aula teórica de negação de proposições compostas. Gente, muita aula essa semana e a outra. E elas não vão ficar gravadas, teoria e questões. Então, assistam e deixem o like. Vamos embora. Questão 3. A empresa Festas Limitada quer organizar aniversários mensais com bolo para seus funcionários. Eles querem ter certeza de que em pelo menos um dos meses do ano, 10 pessoas fazem aniversário, independentemente de como as datas estejam distribuídas. Qual o número mínimo de pessoas necessários para que isto esteja garantido? Gente, vamos lá. Ó, ele quer que em pelo menos um dos meses 10 pessoas façam aniversário, independente de como as datas estejam distribuídas. Ou seja, quantas pessoas eu tenho que ter no mínimo para garantir que 10 pessoas façam aniversário aí no mesmo mês? É isso que ele quer, tá vendo? Eles querem ter certeza de que pelo menos um dos meses 10 pessoas fazem aniversário, independentemente de como as datas estejam o quê? Distribuídas.
vamos lá. Ó, isso é uma questão de princípio da casa dos pombos. Ou princípio das gavetas. Assista essa aula que a gente colocou. Por exemplo, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Galera, eu vou botar aqui pessoas, tá? Aqui são pessoas. Ó, aqui são pessoas. Gente, eu tenho aí 12 pessoas e 12 meses. Cada uma das pessoas fazendo aí em um mês diferente. Então, por exemplo, ó, se eu quisesse garantir duas pessoas fazendo aniversário no mesmo mês, 12 pessoas não garante. Porque eu posso ter uma pessoa em cada mês. Agora, 13 garante. 13 garante. Então, ó, se eu chegar na questão de ser bem assim, ó, eu quero ter certeza de duas pessoas fazerem aniversário no mesmo mês. De quantas pessoas eu preciso? De 13. Você com 12 não garante. Por que com 12 não garante? Porque eu tenho 12 pessoas. E tendo 12 pessoas, eu posso ter uma pessoa em cada mês. Mais 13 garanto, porque ó, essa 13ª pessoa, ela entrando em qualquer mês, eu tô garantindo duas pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Então 13 garante. Mas sabe como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer assim, ó. É sempre assim, tá? Se eu quero garantir duas pessoas fazendo aniversário no mesmo mês, aí você pensa, quem é o número inteiro abaixo do 2? Mais próximo? O 1. Como ele está falando em meses do ano, aí você multiplica por 12 e soma mais 1 sempre. Veja se não é. 1 vezes 12. 12 mais 1. 13. Por exemplo, se ele dissesse garantir 4 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês, como é que eu faria essa conta rápido? Um número abaixo do 4 mais próximo. Inteiro. 3. Como eu quero garantir 4 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês, são 12 meses. Então eu multiplico por 12. E sempre somo 1, ó. Que é esse 1 aqui, tá vendo? 3 vezes 12, 36. Mais 1, 37. 37 pessoas, gente, garante que pelo menos 4 fazem aniversário no mesmo mês. Por quê? Porque imagina, eu tenho 12 meses, ó. Se eu tiver 3 pessoas em cada mês, 3 pessoas em cada mês dá 36. Quando eu pegar aquela outra pessoa, a 37ª, ela vai coincidir com um daqueles 3 e aí eu vou garantir 4. Então, sempre assim. Ah, eu quero garantir 10. O número abaixo do 10 inteiro, mais próximo, 9. Como eu quero garantir o quê? 10 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês, eu pego o inteiro abaixo do 10 mais próximo, multiplico por 12, porque ele quer garantir no mês, no mesmo mês, e somo mais 1. Se ele dissesse assim, garantir fazendo aniversário no mesmo dia da semana. Uma semana tem 7 dias. Aí no lugar de multiplicar por 12, você multiplicava por 7. Porque uma semana são 7 dias. Então, olha, 9 vezes 12, 108 mais 1. 109 pessoas é de certeza que garantem
10 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Não tem ponto fugir. Gente, era só você pensar assim, ó. São 12 meses. Se eu tivesse 9 pessoas em cada mês, 9 vezes 12 dá 108. A próxima pessoa que eu pegasse, a 109ª, ia coincidir lá com uma daquelas 9 que já estão em cada mês, e aí eu fecharia 10, tá? Então, sempre faça assim. Pegue o menor inteiro mais próximo abaixo dele. Se for mês, multiplica por 12, soma 1. Se fosse dias da semana, multiplicava por 7, somava 1. Assista a aula que tem aqui de princípio da casa dos pombos. Gente, e a 4? Aí a nossa última, ó. Não é isso? Não, já tem a 5 aqui. Ó, a 4. Considere a afirmação abaixo. Nenhum homem é desonesto. Assinale a alternativa que representa corretamente a negação lógica dessa afirmação, mantendo o mesmo universo de discurso. Ó, eu já disse aqui, galera. Algo que generaliza, eu não nego com algo que generaliza. Ó, você não nega todo com todo. Você não nega todo com nenhum. Você não nega o nenhum que generaliza com o próprio nenhum. Você não nega o nenhum com o todo. Então, ó, é para negar o nenhum, eu não posso negar algo que generaliza com algo que generaliza. Por exemplo, ó, se alguém chega para você e fala bem assim, ó. Gente, toda generalização é burra, né? Nenhum homem é fiel. Eu sei que tem mulheres aqui assistindo a aula que se ouvir essa frase, ó, alguém chega lá no meio e diz bem assim, ó. Nenhum homem é fiel. Vai ter mulher que vai levantar a mão e vai dizer assim: epa! O meu homem é fiel. Eu já neguei. Se tiver, no mínimo, um homem que é fiel, já negou que nenhum homem é fiel. Então, você vai negar com quem? Existe ao menos um homem fiel. Pelo menos um homem é fiel. Algum homem é fiel. Como é que eu nego nenhum? Epa! Você viu, olha? Nenhum homem é fiel. Você fez, epa! O meu é. Basta trocar o nenhum por existe, pelo menos um, algum, e mantenho o quê? A frase. Então, ó, nenhum homem é desonesto. Troco por existe, pelo menos um, algum, e mantenho a frase. Então, ó, troco por algum, pelo menos um, existe e mantenho. Homem é desonesto. Resposta. Vá pro Supremo. Letra C. Algum homem é desonesto. Como é que você nega o nenhum? Epa! E mantém a frase. Agora, o todo é que você troca por epa e nega. Tranquilo? Letra C. Gente, e a quinta da Fundatec, ó. O tipo de operação lógica cujos resultados são sempre falsos. Vamos lá. Sempre falso. Sempre verdadeiro. Ó, quando eu pego, gente, uma tabela verdade e o resultado da última coluna dá sempre tudo falso, eu tenho uma contradição. Já é letra D.
Se o resultado dá tudo verdadeiro, eu tenho uma, o quê? Tautologia. E se o resultado final dá misturado, ou seja, não é tautologia, não é contradição, eu tenho o que a gente chama de contingência, ou também chamada assim, gente, ó, indeterminação. Então, ó, fiz a tabela verdade. O resultado final deu tudo falso. Contradição. Deu tudo verdadeiro. Tautologia. Deu valores misturados. Ah, pegou lá, viu 7V na última coluna e um F. Tem valores misturados. Não é tautologia, não é contradição. Nós chamamos de quê? Contingência, que seria isso, ó. Ou também chamado de quem, gente? Indeterminação. Gente, tudo isso a gente trabalha no nosso curso. Valeu! Quem não está inscrito no canal, gente, se inscreve, ative as notificações, entra no nosso Instagram, tem dicas diárias, questões para todos os concursos. Entra no nosso Telegram e, gente, quero ver pelo menos aí uns 100 comentários, viu? Comenta aí, curte e compartilha, gente. Isso é importante. Várias aulas essa semana e a próxima, gente. Teoria e questões. Vai ser show. Um beijão. Valeu. Amo vocês. Aqui nós somos uma família. Fui!